A maior parte das informações que a gente tem na escola são muito pouco ligadas com usos, ou com qualquer, não é nem uso, mas sim com a vida das pessoas. Então isso faz com que o interesse pela escola seja proporcional a isso, né? O desinteresse pela escola seja proporcional a isso. Então a educação democrática propõe isso, que a proposta educativa venha de encontro ao aluno, não ao contrário. Quer dizer, não venha querer impor o que o aluno precisa, sim escutar o aluno naquilo que ele precisa e ver. Claro, muitas pessoas falam, mas então você está querendo se eximir da responsabilidade. De jeito nenhum, a última palavra é minha, como vai ser sempre do diretor da escola, do professor, não importa. Mas a abertura para a reflexão coletiva, para a participação, é um princípio da educação democrática que eu acho dos mais brilhantes. Assim. E isso se exercia nas escolas, se exerce ainda, com assembleias. Eu estava contando hoje para os professores aqui. Que é a ideia de você trazer para o aluno o poder decisório, né? E mostrar para ele que na vida real o voto dele vale que nem o da mãe, do pai e de todos. Então, nas assembleias das escolas democráticas, o voto de uma criança de 7 anos tem o mesmo peso que o diretor da escola. Claro, ninguém vai botar lá em votação se pode ou não pôr fogo na escola, mas é para decidir questões internas, institucionais e tal, isso é muito visível. Isso é uma coisa que em alguns ambientes funciona mais, em outros menos, algumas idades funcionam mais, em outras menos. Me parece que quanto mais novo, melhor. Quanto mais velho você vai ficando, você está mais acostumado a ver espaços participativos como espaços agressivos e não espaços gostosos, né? Então, assim, a gente vai crescendo e se acostuma o quê? Quando que a gente está assim? Reunião de condomínio, reunião de tomar bronca na escola, né? Quando que está todo mundo assim em rodinha que pode falar? É reunião de tomar bronca, reunião de condomínio, né? É sempre uma situação meio chata, né? Se é para preparar a pessoa para estar nesse mundo, ela tem que antecipar algumas coisas que essa pessoa vai viver na sua própria próxima estágio de vida, porque senão quando ela chegar lá, ela não vai saber como se portar. É aquela coisa que você manter um aluno, por exemplo, numa escola extremamente tradicional a vida inteira, depois com 18 anos jogar ele num orçamento participativo. Vocês sabem o que tem em São Paulo? É aquela coisa que tinha muito nas prefeituras do PT e tal, de você dar ao povo a decisão sobre como utilizar o dinheiro que vai para aquela subprefeitura. Quando você põe pessoas que nunca exercitaram, né, o seu direito, o seu poder de voto, a sua cidadania efetiva num espaço desse, em geral, o que acontece? Ou silêncio, ou falta de respeito. Isso vale para tudo, para a primeira reunião do trabalho que você vai ter com a sua equipe, né, que você vai ser criticado. E como é que você lida com a crítica? Né? Como é que você faz quando alguém diz para você que o que você fez é ruim? Como é que você entende que o que a pessoa está dizendo que o que foi ruim foi o que você fez, não o que você é? Então você melhora o seu trabalho, mas eu não estou falando de você, eu estou falando do teu trabalho. Essa distinção, você não faz assim, automaticamente aos 18 anos, na hora que você entra no mercado, na hora que você chega em casa, né, para conversar com seus pais. Isso é uma coisa que a Assembleia ajuda a despertar. Então o que acontece? A gente tem muita dificuldade de ouvir e muitas pessoas têm muita dificuldade de falar. Então a Assembleia, ela estimula essas competências. Você consegue que quem não fala se coloque e aprenda a se colocar, que quem fala muito aprenda a se cortar, porque ele vai ser cortado e uma cedo ou tarde ele vai perceber que tem, né, um tanto que dá para falar e um tanto que não dá. Então a Assembleia, ela talvez seja um dos espaços mais privilegiados para você estimular atitudes legais, para você lidar com alunos, por exemplo, que são arrogantes, alunos que são prepotentes ou alunos que têm problemas que são muito dispersos, porque são coisas que começa a rolar uma autogestão, que é muito mais interessante do que a gestão, saca? Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço. Isso. Entendeu? Entenderam, né? É isso, assim. Eu não paro para dizer ficar quieto. Eu fico quieto. Uma hora eles percebem, entendeu? Isso é estar no... Não é um... Tava só só ilustrando. Mas eu faço muito isso. Né? Quer dizer, encontrar meios para despertar as atitudes que sejam práticos, que sejam ilustrativos. Lá em Santo André a gente tentou fazer uma coisa que era um presidente que durava um mês, né? Foi isso que a gente fez. Tem que ter alguém que lidere, alguém que faça a pauta, que pegue as mãos, né? Quem levantou a mão anota, pode dividir isso em duas pessoas, um está com a pauta já prévia, o outro está com quem anota, mas isso é uma coisa que tem que ser rotativa. Em São Marino, se eu não me engano, é um presidente por eleição, por reunião. Na reunião é você, na próxima você, na próxima você, ou seja, todo mundo treina essa posição. Em Santo André, como tinha muita coisa para fazer entre uma reunião e outra, a gente achou por bem estabelecer uma coisa um pouco mais fixa, o que eu acho que não foi uma boa ideia na ocasião.
Porque aí, quando tinha um presidente que era meio ausente, você já não tinha mais a preparação das pautas para a semana seguinte e já não era legal. Entendeu? Então, é uma coisa que exige uma certa dedicação.